Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica, então dando sequência aqui à nossa série Como Ver e Laudar Lesões Meniscais. Então eu quero falar um pouquinho com vocês aí nesse nosso vídeo de hoje sobre alguns conceitos aí sobre da ruptura meniscal, tá? Então a gente vai falar sobre isso aí, depois vai entrar nas lesões meniscais propriamente ditas. Talvez vamos falar de pitfall um pouquinho antes disso, mas essa daí é a ordem, né? Então vamos lá, aquecendo os motores aí para a gente conversar mais sobre rupturas meniscais, né? Primeiro eu quero fazer com vocês de novo aí essa distinção entre menisco normal e menisco lesado, né? Como que a gente vai ver isso no exame de ressonância magnética? Então, como é que seria a morfologia, o sinal do menisco normal, né? Já falei isso para vocês em outros vídeos, né? Mas ele no menor eixo tem esse aspecto triangular, preto, bem bonito aqui. Em todas as sequências na ressonância magnética ele vai aparecer preto, tá? Ele vai aparecer triangular, preto, não vai aparecer nenhum aumento de sinal que vai se estender para superfícies articulares meniscais. Isso é o menisco normal. Então, baixo sinal em todas as sequências, formato triangular e sem irregularidades, isso aí nele no menor eixo, ok? Então aqui o exemplo de novo, isso aqui é o corno posterior do menisco medial. Como é que eu sei? Isso aqui é o menisco medial. Como é que eu sei que isso aqui é o menisco medial? Porque, em primeiro lugar, porque a superfície articular aqui da tíbia ela está mais côncava, né? A superfície articular da tíbia, do platô tibial medial, ela é mais côncava, enquanto que o platô tibial lateral é mais convexo. Isso aqui é uma coisa que ajuda. E a outra coisa que ajuda, que eu acho que vocês já sacaram aí, né? Que eu conversei com vocês em outras aulas, é que o corno posterior do menisco medial, ele é maior do que o corno anterior, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa relação. Então, isso aqui é menisco medial, beleza? E como é que a gente vai ver o menisco lesado? Como é que o menisco lesado ele vai aparecer no exame de imagem, né? Então, tem dois jeitos aí, né? Tem duas alterações que a gente pode ter aí no menisco lesado basicamente, assim, né? A gente pode ter uma alteração degenerativa ou uma ruptura meniscal, tá? Isso aí é importante porque o ortopedista ele vai poder operar, ele vai querer operar, e a outra não é para operar. Alguma coisa nesse sentido. Então é importante fazer essa distinção das lesões degenerativas e das rupturas meniscais, né? Então tem alguns artigos aí que falam sobre isso. Isso aqui foi um dos primeiros artigos, esse artigo do Stoller até, que ele dá uma graduação meniscal, que isso aí ficou... alguns colegas ortopedistas usam, alguns colegas radiologistas usam. Eu vou colocar aqui para vocês também, só para vocês saberem o que é, né? E se tiverem que usar, vocês usem. Isso aí eu acho que vai muito da correlação ou dos colegas ortopedistas que pedem exame para você, se você for radiologista. Se eles gostarem da graduação, você usa a graduação. Se para esses colegas não tiver problema não usar a graduação, você não usa a graduação. E é isso aí que eu aconselho para todo mundo que me pergunta isso. Então, alteração degenerativa, pessoal. Alteração degenerativa, ela é dividida em 2 graus. A grau 1, quando a gente tem um aumento de sinal globular, aqui ó, dentro do menisco, aqui é um aumento de sinal intrameniscal, né? Não vai para superfícies articulares, é globular. Na grau 2 é um aumento de sinal linear dentro desse menisco, tá bom? De novo, as duas lesões são intrameniscais. A grau 3, essa lesão grau 3, ela já não é degenerativa, aí já é uma ruptura meniscal. Então, é quando o aumento de sinal, ele se estende para superfícies articulares, tá? Ou pode ser para a superfície articular superior, ou pode ser para a superfície articular inferior. Então, isso aqui pode ser chamado de lesão grau 3, ou lesão grau 3, que é a ruptura meniscal, que eu costumo colocar desse jeito. Eu não graduo como grau 3, eu só coloco que tem ruptura meniscal, e eu classifico o tipo de ruptura que a gente vai ver em próximos vídeos, e bola pra frente, tá bom? Então, grau 1 e grau 2, que são lesões intrameniscais, que não tocam a superfície articular, são lesões degenerativas, e a grau 3, que ela toca as superfícies articulares ou superior ou inferior, ou as duas, né, se for uma lesão vertical, ela é uma ruptura meniscal. Então, esse é um jeito da gente ver lesão meniscal. Aqui, por exemplo, ó, o paciente ele tem um aumento de sinal linear, globular, né, no interior do corno posterior do menisco medial. Isso aqui é uma lesão grau 1, degenerativa grau 1. Mas, de novo, pode chamar grau 1, só coloca lá alteração degenerativa globular no interior do corno posterior do menisco medial, ok? Aqui no plano coronal, a lesão dá para ver melhor aqui nessa área do corno posterior do menisco medial, né? Mas o menor eixo é esse, então a gente vê o formato globular dela nesse eixo aqui, nesse plano, e nesse plano, nesse outro plano aqui que é o coronal, a gente só vê esse aumento de sinal mais difuso aqui, pegando aqui todo o corno posterior meniscal nesse corte aqui. Agora, um caso de alteração degenerativa grau 2, né? Você já vê que tem uma alteração linear de sinal, né, dentro do menisco, mas ela é intrameniscal, ela não vai para as superfícies articulares, ó. Ela é intrameniscal, que é o coronal, né, mostrando essa imagem.
Aqui é o sagital, mostrando aqui no corno posterior do menisco medial. By the way, o local mais comum da gente ter essas rupturas, essas alterações degenerativas, desculpa, longitudinais, globulares também, né? Alteração degenerativa meniscal, o local mais comum da gente ver no corno posterior do menisco medial, tanto que eu estou mostrando para vocês, esses dois casos são dois casos no corno posterior do menisco medial. Também estou mostrando no mesmo lugar para vocês poderem fazer um comparativo melhor, né? Mas então aqui, uma lesão grau 2, há um momento de sinal linear no interior do corno posterior do menisco medial, também vai um pouco para o corpo meniscal, tá? Isso não é rotura, isso é só alteração degenerativa, tá bom? E aí a gente vai, antes disso aqui no DP sem saturação, mostrando esse aumento de sinal aqui, mostrando esse sinal grau 2. E agora a gente vai para uma rotura meniscal. Esse aqui sim tem uma rotura meniscal. É uma rotura horizontal oblíqua, mas pode chamar só de rotura horizontal, tá, pessoal? Rotura horizontal que se estende para a superfície articular inferior do corno posterior do menisco medial. É assim que eu descreveria esse caso aqui, né? Então, olha, tem uma rotura aqui, ó. A rotura ela vem, ela está se estendendo aqui, ó, para a superfície articular inferior do menisco. Estão vendo que a lesão está tocando a superfície articular, a margem articular e está indo para baixo. Repare que essa lesão ela toca no mínimo em 2 imagens consecutivas. Isso é importante também para aumentar a nossa confiança de rotura meniscal, porque quando você vê só em uma imagem tocando, tem um índice um pitfall aí, tem um índice aí de falso positivo grande ainda. O melhor é quando toca 2 imagens consecutivas ou quando você vê a imagem em 2 planos, né? Uma imagem em 2 planos ou 2 imagens consecutivas no mesmo plano. Isso aí aumenta muito aí a nossa confiança que isso aí é uma rotura meniscal. E repare que nesse caso aqui, ó, a rotura meniscal ela é uma rotura horizontal, está se estendendo para a superfície articular inferior, e a gente tem o cistinho parameniscal aqui do lado, ó, que é outro aspecto também clássico quando a gente tem essas roturas de corno posterior do menisco medial, essas roturas horizontais, né, mais degenerativas, que fazem esse cisto meniscal, parameniscal associado aqui. Repare que a rotura ela pega aqui todo o corno posterior do menisco e ela chega até junto aqui próximo da raiz posterior do menisco medial. Beleza? Então isso aqui já é uma rotura horizontal e não é só uma alteração degenerativa sem rotura associada, ok? Agora eu quero abrir um parênteses para vocês para falar sobre cuidado com esse sinal meniscal em crianças e em jovens, né? Jovens de até os 30 anos por aí, né? O aumento de sinal intrameniscal pode representar apenas variação, vascularização normal nesses casos. Tem que tomar cuidado. Então, essas alterações degenerativas, grau 1, grau 2, que eu falei para vocês, esse aumento de sinal, a gente tem mais certeza acima de 40 anos. Abaixo de 30 anos, uma boa parte dos casos que tem esse aumento de sinal dentro do menisco, isso não é lesão meniscal. Isso aqui é uma região, então, apenas de vascularização normal, um resquício de vascularização que a gente pode ter nessa região aqui meniscal. E entre 30 e 40 anos, aí é a terra de ninguém, tá? Aí é no man's land. Às vezes a gente parece que é mais degenerativo, às vezes parece que não é, parece que é mais variação do normal ainda. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: olha como é que está o resto do compartimento articular. Como é que está a cartilagem? Ela está lesada? Ela tem irregularidade? Ela está afilada? Tem osteoftose marginal? Tem outras coisas que te levem a suspeitar que é uma alteração degenerativa? O paciente às vezes faz muito esporte, atleta, e tem outras alterações associadas. Aí você pode pender mais aí para o lado realmente da degeneração meniscal. Mas se não tiver nada disso, se for um achado isolado, provavelmente isso vai ser apenas ainda variação da normalidade, beleza? Fica a dica, isso aqui funciona muito bem acima de 40 anos, entre 30 e 40 anos é terra de ninguém, você vai pesar caso por caso, e abaixo de 30 anos, a princípio deve ser mais para variação do normal, mas fica de olho, que ainda assim pode ser alguma alteração degenerativa ou outra, você tem que ver como é que está toda o compartimento articular e encaixar isso aí com a história clínica do paciente e conversar com o colega ortopedista para ver o que ele está achando, o que ele está pensando em casos duvidosos. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, adulto jovem, não tinha nada demais, a articulação super boa, cartilagem ótima, não tem edema ósseo subcondral, não tem osteoftose marginal, não tem nada. E tem esse aumentozinho de sinal linear aqui, ó, no corno posterior do menisco medial. Isso aqui é variação do normal, isso aqui é resquício de vascularização meniscal nessa região, e isso aqui não é encarado como alteração degenerativa, tá? Isso aí sai no laudo aqui como discreto aumento de sinal linear,
se quiser colocar no corno posterior do menisco medial, que pode corresponder à variação do normal. Acabou. Você não vai falar que isso aqui é lesão meniscal, mas isso vai de caso para caso. Repara, ó, isso aqui é um paciente jovem, placa fisária está aberta ainda, deve ter aí 16, 17 anos aí no máximo aqui esse paciente aqui. Então isso aqui é apenas variação do normal, ok? Fechando parênteses então disso aí que eu queria falar para vocês. E agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês do outro jeito de a gente ver o menisco lesado na ressonância magnética. Um deles é esse aumento de sinal que eu falei para vocês aqui, que ele se estende para a superfície articular superior ou inferior, né? Então, você vai ter a rotura meniscal. O outro jeito é quando você tem uma irregularidade dos contornos da morfologia meniscal. Por exemplo, aqui, ó, o menisco, em vez de ter aquele contorno triangular bonito, bem definido, ele fica aqui, ó, ele fica com essa superfície livre dele aqui, essa margem livre amputada, arredondada aqui, ó. Então isso aqui é um sinal de ruptura meniscal. Quando a gente vê um caso desses, às vezes pode ser uma ruptura radial que a gente está vendo, às vezes é uma ruptura oblíqua, às vezes pode ser até pós-cirúrgico, mas pós-cirúrgico não é ruptura, é outra coisa. E a gente vai conversar, vamos ver se a gente conversa em outros vídeos aí. Mas quando você tem essa irregularidade meniscal, isso aqui também é sinal de ruptura. Então, às vezes, essa irregularidade nesse aspecto mais clássico que a gente conhece aqui como um arredondamento meniscal, às vezes está faltando uma parte da substância meniscal em alguma outra região, na porção superior ou na porção inferior meniscal. Às vezes está sobrando menisco, né? Num caso, às vezes que acontece um flap meniscal e o menisco ele acaba... por exemplo, o corno posterior do menisco ele roda para frente por causa da rotura que teve meniscal periférica, por exemplo. Ele roda para frente, o corno anterior fica junto com o corno posterior que está rodado, e aí a gente pode ter, digamos assim, um aumento, inclusive, do tamanho meniscal, que pode ser a junção aí, a formação de imagem aí do menisco normal mais um fragmento meniscal migrado. Mas é só para vocês entenderem, então, que nós temos esses dois tipos básicos de padrão de imagem para a gente ver lesão meniscal. Um deles é o aumento de sinal que vai para as superfícies articulares, e o outro é a alteração dos contornos meniscais, tá? A irregularidade dos contornos meniscais, esse é outro tipo básico para a gente ver lesão meniscal. Então aqui, por exemplo, ó, aqui é só para mostrar uma rotura vertical, né? Comprometendo aqui entre a porção periférica intermediária do menisco medial, né? Então lembrando que a linha de rotura da meniscal ela não precisa ser horizontal, né? Ela pode ser vertical, ela pode ser radial, tem outras linhas de rotura e eu vou conversar isso com vocês em outros vídeos. E nesse caso aqui, para mostrar uma rotura radial parcial, que nesse caso o que a gente vai ter é uma alteração do contorno meniscal, né? Você está vendo que o corpo meniscal está aqui, ele está pontiagudo, ele está triangular, bem bonitinho. Quando chega nessa região aqui, ó, o corpo meniscal aqui ele fica arredondado, ó, ele fica amputado aqui, né? Ele fica cotó nessa área aqui. Então isso aqui é uma rotura radial parcial do corpo desse menisco lateral. Aqui o menisco ele volta para a morfologia normal dele. Então a gente tem uma rotura radial parcial no corpo do menisco lateral nesse caso, por causa dessa alteração da morfologia na margem livre meniscal. Então era isso aí, né? Muito cuidado com essas imagens, com esses padrões que eu mostrei para vocês, que isso funciona bem para o menisco virgem de tratamento, mas essas regras elas são relativas para o menisco operado. Para o menisco operado, a gente tem que tomar muito mais cuidado. O aumento de sinal que se estende para as margens livres meniscais pode ser normal. A irregularidade meniscal, a alteração dos contornos meniscais também pode ser normal. Isso aí a gente vai ter que ver caso a caso nesses pacientes, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo de hoje. Então esse daí foi um geral sobre a rotura meniscal, como é que o conceito da rotura meniscal na ressonância, como é que a gente vê essa rotura meniscal no básico na ressonância, para a gente poder entrar então nos padrões de lesões meniscais, ok? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.